Olá, meu nome é Luciane. O que vou relatar aqui aconteceu no ano de 2001, quando eu tinha 28 anos de idade. Naquele tempo, eu morava na roça com meus pais. Por lá, tínhamos alguns vizinhos em volta do nosso sítio. Um deles morava a cerca de mais ou menos 1,5 km do nosso sítio. Esse nosso vizinho chamava-se Seu Adelino. Ele era um senhor de mais ou menos 75, 80 anos e morava sozinho. Ele não tinha filhos, nem esposa. E se ele tinha algum parente, nós ali daquela região não chegamos a conhecer. O Seu Adelino era um homem que vivia de mau humor. Às vezes eu e outras pessoas cruzávamos com ele na estrada e ele nem sequer olhava para qualquer pessoa. Ele simplesmente se isolava de todos daquela região. O estranho é que o sítio dele tinha um pomar com frutas muito variadas, mas ele não aproveitava nada. Sempre que passávamos na porta do sítio dele, podíamos notar que as frutas apodreciam e caíam no chão. E naquela época já tinha ouvido falar que algumas pessoas já chegaram a ir até o sítio dele para pedir permissão para colher algumas frutas, mas ele nunca deixava ninguém pegar nada. Com o tempo, aquilo se transformou em uma coisa normal para nós ali daquela região. Um homem muito estranho que vivia sozinho em um sítio isolado de todos. Os anos foram passando e aquele senhor faleceu. Como imaginávamos, ele tinha parentes que moravam longe e aquele sítio dele ficou em um inventário. Durante todo o período do inventário, que levou cerca de 5 anos, nenhum desses parentes visitou aquele lugar e o sítio ficou abandonado. Dava dó sempre que passávamos na porteira do sítio, a gente via o estado de abandono em que aquela propriedade se encontrava. A casa daquele sítio já era muito antiga e continha alguns rachamentos, desde que o Seu Adelino vivia lá. E com a ausência dele, o sítio ficou ainda mais feio, em total abandono. Em um certo dia, meus sobrinhos, que eram 3 meninas e 2 meninos, ambos com 10 a 13 anos de idade, foram passar as férias de escola no nosso sítio. Em um final de tarde que estávamos lá no sítio, depois de já termos tomado café, resolvemos irmos todos até a fazenda de um tio-avô que ficava a cerca de uns 3 quilômetros do nosso sítio. O detalhe é que iríamos a pé e iríamos sair pelas 5:30 da tarde, ainda com dia, e devíamos retornar lá pelas 8 horas da noite. Pegamos 3 lanternas, avisamos todos que íamos até a fazenda e partimos. O caminho que faríamos teríamos que passar na porta do sítio abandonado, do falecido Seu Adelino. Passamos por lá com uma total tranquilidade, e nada de estranho, a não ser, é claro, aquele sítio abandonado, todo feio. Chegamos na fazenda e ficamos um bom tempo por lá conversando com nossos parentes, até que quando bateu umas 8 horas da noite, resolvemos voltar. Estávamos nós 6 caminhando naquela estrada. Eu e 2 das 3 meninas estávamos com as lanternas, e os meninos fazendo graça, contando alguns relatos de terror, na tentativa de assustar as meninas. Quando estávamos nos aproximando do sítio do Seu Adelino, os meninos deram a ideia da gente entrar lá para colher algumas frutas. Mas eu percebi que o que eles queriam mesmo era entrar no sítio e fazer uma espécie de investigação, e usaram as frutas apenas para me convencer. Como naquela época eu também era bem aventureira, acabei topando, e falei que iríamos entrar lá então. Quando chegamos na porteira, estava tudo normal, o sítio estava ali abandonado e tudo apagado. Sem fazer muito barulho, entramos. Entramos pulando a porteira, já que ela estava trancada com cadeado. O que teoricamente o objetivo de estarmos ali seria pegar frutas, foi esquecido completamente. Após entrarmos na propriedade, só ficávamos olhando para casa, e fomos nos aproximando dela. Um dos meninos pegou uma das lanternas que estava com uma das meninas, e os 2 sobrinhos homens foram para o fundo da casa dar uma investigada. Ficamos ali somente eu e as meninas na frente da casa. Enquanto os meninos estavam por lá, eu comecei a fazer susto nas meninas, dizendo algo como se o espírito do Seu Adelino ainda estivesse por ali. Como eram muito novas, elas começaram a ficar com um pouco de medo. Mas eu não fazia ideia que algo de muito assustador realmente iria acontecer. O tempo continuou passando ali,
5, 6, 7, 10 minutos. As meninas e eu resolvemos ir até o fundo da casa, ver o que os meninos estavam aprontando, pois eles estavam demorando muito. Quando as meninas e eu chegamos até os fundos da casa, notamos que eles estavam olhando alguns pertences do falecido, como algumas ferramentas que ainda estavam ali, e até mesmo objetos pessoais. Eu disse aos meninos que já era hora de irmos embora. Foi então que começamos a escutar uns barulhos muito fortes no pomar daquele sítio. O barulho era como se um monte de objetos estivessem caindo no chão. Na hora ali já tomamos um grande susto. O que me vinha na cabeça é que poderia ser os parentes do seu Adelino, que estavam por ali, ou até mesmo ladrões. Todos nós fomos nos aproximando do pomar, em passos lentos, para ver do que se tratava. Quando chegamos cerca de uns 10 metros do pomar, não podíamos acreditar no que estava acontecendo. O barulho vinha do pé de manga, e um monte de mangas estavam caindo no chão ao mesmo tempo. Ali eu ainda não acreditava que pudesse ser algo sobrenatural. Pensei que fosse algum animal que estivesse lá em cima balançando a árvore e fazendo as mangas caírem. Após um momento, as mangas pararam de cair. E eu, todo inocente, achando que pudesse ser algum animal, comecei a me aproximar do pé de manga, para ver o que estava lá em cima. Os garotos vieram atrás de mim, completamente eufóricos, também querendo saber do que se tratava aquilo. Todos nós começamos a mirar as lanternas para cima do pé de manga. Apontamos as luzes para toda a árvore, mas não havia nada lá em cima. Neste momento, todos, inclusive eu, realmente começamos a ficar apavorados. Então eu disse, vamos embora. Quando começamos a andar em direção à porteira, algo ainda mais assustador aconteceu. Começamos a escutar mais barulhos. Desta vez, o barulho vinha da casa. Quando apontamos as lanternas em direção à casa, pudemos ver que era uma das janelas, que era de madeira. Ela estava abrindo e fechando sem parar, em uma velocidade incrível, naquela total escuridão. Não havia ninguém dentro da casa. Nesse momento, nenhum de nós tinha mais dúvidas. Algo tenebroso estava acontecendo naquele lugar. Começamos a correr desesperadamente. O susto foi tão grande que um dos meus sobrinhos até cortou o dedo na hora de pular a porteira, de tão desesperado que saiu dali. Corremos o mais rápido que pudemos para o nosso sítio. Quando chegamos e contamos para os outros o que tinha acontecido, ninguém acreditou. Meu pai disse que provavelmente havia pessoas na propriedade, tentando nos assustar. Mas eu e meus sobrinhos tínhamos certeza do que tínhamos visto. Nunca mais me atrevi a passar na porta daquele sítio à noite novamente. Algum tempo depois, me casei e me mudei para a cidade. Meus pais, depois de algum tempo que ficaram muito idosos, também venderam o sítio e se mudaram para perto de nós. Ouço falar pelos conhecidos que moravam naquela região que o sítio foi vendido e que aquela casa foi derrubada e construída uma nova pelos novos proprietários. E fico me perguntando se mesmo com a casa derrubada, aquilo que estava lá naquela noite continua por lá. Boa noite.